Marcos Maris me coloca uma pergunta teológica. Depois de assistir as aulas 56 e 57, o senhor falava do reajuste necessário de foco no que se refere à alma imortal, me ocorreu a seguinte dúvida. Se a vida só encontra sentido pleno após a morte, como se dava então a realidade humana no paraíso de Adão e Eva antes do pecado original? Existiu alguma espécie de metamorfose da alma após o pecado? Sim, é exatamente isso o conceito do pecado original, quer dizer, ou do homem cai, vamos dizer, do estado de graça, e passa a sofrer então uma série de limitações. Mas como se dava então a realidade no paraíso de Adão e Eva? Só tem um jeito de você descobrir, quer dizer, você tem que aprofundar a consciência de imortalidade. Isso não sou eu que tenho que responder. Você pode ter algum conhecimento disso, muito vago e confuso, porém ao mesmo tempo inegável e autoevidente, mediante a concentração na consciência de que você é uma alma imortal. E essa consciência, eu repito, você adquire na medida em que isso aqui é fundamental. Todas as experiências que nós temos, todas as vivências que nós temos são passageiras e fragmentárias. Todas. Você não é capaz de dizer que tem uma que é permanente. Mas no fundo delas existe a consciência de que você é você. De que você é um sujeito agente. Né? E ao mesmo tempo o recipiente das ações dos outros. Então este núcleo que nós só conhecemos através de uma, aspas, emoção, de identificação conosco mesmos. Isto é o que nós verdadeiramente somos. E isso aí abrange tudo o que nós fomos e seremos em todos os momentos passageiros da nossa vida. Se nós fôssemos constituídos apenas dessas experiências passageiras, nós não seríamos nada absolutamente. Porém, se fosse assim, nós não teríamos nenhum senso de continuidade entre elas. Né? Então, o que costura as nossas várias experiências? Podemos dizer que é a nossa consciência? Fala, não, porque a consciência também é intermitente. Existe algo abaixo dela que não é um componente da minha subjetividade, mas do meu verdadeiro ser, que faz com que eu entenda que todas as minhas experiências são minhas. E este núcleo, considerado não somente em si mesmo, abstratamente, mas concretamente, como o portador, o personagem de todos estes acontecimentos e de toda a sua vida, quer dizer, o sujeito real de toda a sua vida, os acontecimentos grandes e pequenos. Isto é você. E isto é a sua imortalidade, porque esta é a sua consistência permanente. Então, para você despertar isso, por exemplo, basta você se lembrar de uma coisa que você sentiu, pensava quando era pequenininho, quando tinha 3 anos, e você saber que você ainda é o mesmo. Você se identificar com aquele que já passou, e você saber que ele ainda está ali. Mas aonde ele está? Ele está no espaço? Não está. Ele está na sua memória? Eu digo, se ele fosse somente um elemento da sua memória, você teria que dizer que ele não existe, que ele só existe agora, neste momento, como uma coisa pensada. Eu digo, muito bem, mas se você disser isso, por que você está privilegiando este momento em relação àquele? Por que este é real e aquele é irreal? Não há nenhum motivo para você fazer isso. Nós frequentemente temos essa impressão. As nossas memórias só existem como pensamentos que nós estamos tendo agora. Agora, durante quanto tempo? 2 minutos, 3 minutos, 10 minutos, 15 minutos? Este agora não existe, meu filho. Só existe a realidade daquele ser que se prolonga no tempo e que continua existindo. E que é tudo isto de modo sucessivo e simultâneo ao mesmo tempo. Esta é a substância do eu. Tá certo? Então, longe de acompanhar os teóricos aí da gnose e da nova era, que dizem que você precisa se livrar do eu, falam, não, o eu é a única coisa que você tem. Mas o verdadeiro eu, que é o eu inteiro, e não o eu do momento. O eu do momento é só uma imagem que você está tendo agora, que pode ter outra amanhã. Por exemplo, o que você pensa, as suas opiniões a respeito de você mesmo. Né? Eu já pensei 1000 vezes que eu sou o rei da Inglaterra e que eu sou um mendigo, que eu sou um gênio, que eu sou um idiota, que são opiniões que eu tive. Mas quem teve essas opiniões? Eu. Então, este eu que teve essas várias opiniões e que as abrange a todas, abrange todo esse maço, vamos dizer, de conflitos, de tensões, de paradoxos, e que ao mesmo tempo tem um sentimento de unidade, tudo isso, esse é o verdadeiro eu. E é esse que Deus conhece. Veja, a nossa imortalidade é tão inacessível, tão de difícil acesso para nós, quanto o nosso simples eu. Se você consegue saber algo do eu,
você sabe algo a respeito da imortalidade. Porque você sabe que este eu verdadeiro, ele não depende de nenhum suporte físico, porque ele é a condição de possibilidade que exista um suporte físico. Porque o seu corpo também já mudou, não tem uma célula que esteja aí que estivesse 20 anos atrás. Então, até a unidade do nosso corpo depende deste eu profundo. Então, a sua verdadeira, você só pode existir no plano deste eu. O resto são tudo impressões passageiras. E essas impressões se desfariam no ar se não existisse esta continuidade. Você não pode dizer que essa continuidade é feita pelo seu cérebro. Hã? Cérebro também muda, meu filho. Hã? Quantas células do seu cérebro já foram queimadas? Você não vai dizer que o cérebro é o padrão de unidade. Você está brincando com isso? Então, você entende que você tem uma existência que transcende a sua existência física, porque a existência física não para como está por um único segundo, ela está mudando o tempo todo. Mas, no entanto, você sabe que você tem alguma realidade que lhe permite, inclusive, ser sujeito de responsabilidade moral. Se nós não tivéssemos esse eu, não faria sentido ter responsabilidade moral. Nós podemos dizer, a unidade de um bichinho é somente a unidade daquilo que está na memória dele agora. Ora, mas nós sabemos que nós temos em nós coisas que não estão na nossa memória, mas com as quais você conta e que podem, eventualmente, ser puxadas da memória. Né? Você é capaz de conceber um gato fazendo um esforço de memória? Né? Para lembrar algo que ele não lembra, mas que ele sabe que está lá? Ele não pode fazer isso. Ele só tem a memória momentânea. Nós temos abaixo da memória, tá certo? Nós temos uma continuidade que é o fundamento da memória, o fundamento da rememoração. O fundamento da reconquista do passado, o tempo redescoberto, como dizia Marcel Proust. Né? Leia Proust, você vai ver que coisa maravilhosa é isso. Quer dizer, você vai puxar da memória coisas que não estão lá. Como é que nós podemos fazer isso? É porque existe em nós este elemento miraculoso, que é o verdadeiro eu. Muitas vezes, quando nós falamos eu, nós estamos nos referindo a este. E outras vezes estamos nos referindo apenas a um componente passageiro dele. Tá certo? Então, não é para jogar fora o eu, não. O eu é a coisa mais preciosa que tem. Mas eu estou falando do eu verdadeiro e não dos eus que você foi colando nele. Tá? E que são, de certo modo, são apenas partes dele. Então, na hora que você percebeu a sua unidade ontológica, você percebeu a sua imortalidade na mesma hora. Quer dizer, o esforço não é para pensar a imortalidade, é simplesmente para pensar a continuidade do eu. Então, este eu, evidentemente, ele tem uma forma. Ele não é infinito. Ele tem uma forma, é limitado, porque ele é você e não o outro. Tem coisa que o outro sabe que você jamais saberá. Não é isso? Então você está separado dos outros pelo conjunto dos dados de consciência que estão na memória e que podem ser recuperados e outras coisas que podem vir a ser conhecidas no futuro. Então, quer dizer, é este eu que pode falar com Deus, os outros não podem, porque ele tem esse atributo, vamos dizer, da perenidade. Então, na hora que você percebe essa existência do eu, você percebe que ela em si mesma é um negócio miraculoso. Vamos dizer, o que você chama de alma, esta alma foi criada, ela não existia. Né? Agora, o que Descartes chama de eu é apenas a consciência momentânea que um pensamento tem do próprio pensamento. Eu digo, mas que coisa mais pobre. Ele chega ao eu por redução. Como faz, vamos dizer, do pessoal vedantino também, vai jogando fora as memórias, sentimentos, etc, etc. Não é assim. É inclusão, meu filho. Quer dizer, você jogando tudo fora, sobra o quê? Um conceito vazio de eu como, vamos dizer, aquele puro feixe de consciência, aquela luzinha que está iluminando os objetos, né? Como na fenomenologia e no vedantismo. Né? Eu digo uma coisa que este eu, cartesiano, vedantino, husserliano, né? Ele é apenas uma intencionalidade. Ele é apenas um conceito abstrato. Né? O eu que existe verdadeiramente é aquele que existe desde que você nasceu até agora, e do qual este aí é apenas uma impressão momentânea. Então, como é que essa impressão momentânea pode ser a base do outro? Não é possível. Estão me entendendo? Então, aí você, pela primeira vez, você entende o que quer dizer alma. Né? Quer dizer, a alma aí já não é só no sentido, vamos dizer, do princípio animador dos corpos, como na antiguidade, mas é o princípio animador, vamos dizer, junto com a consciência que é continuamente alimentada pela providência e que pode crescer e se ampliar indefinidamente. Eles dizem, raios, esta é a minha alma. Eu sou tudo isto.
Veja a infinidade de coisas que você sabe. Informações que passaram por você por um segundo e que estão em algum lugar do fundo da sua memória e você pode recuperar. Isso tudo é você. E você nunca vê isso como um todo. Mas é como no poema do Mallarmé, é nisso que você se transforma no ato da morte. E é por isso que as pessoas que tiveram a experiência da ressurreição, elas dizem que naquele estado elas sabiam muito mais do que agora. Por quê? Porque tudo aquilo que em nós só aparece, vamos dizer, como sucessão e depois se perde para sempre, está ali tudo presente de novo. Aquela história de que você recorda a sua vida inteira num relance, isso é verdade, isso acontece mesmo, os depoimentos são muitos. Mas não é só a sua vida, é tudo o que você sabe. Imagina se tudo o que você soube, toda a experiência que você teve, estivesse ao seu alcance plenamente agora. Este é o estado pós-morte. Então eu sou que nem Deus. Não, você é um só, meu filho. Você só tem as suas experiências, você não teve as minhas. Você continua sendo uma individualidade. Então você ainda tem uma vida, existe uma biografia pós-mortem. É um mistério isso, mas essa é uma das coisas que Bossuet dizia, nós podemos conhecer confusamente, no entanto, sabemos que isso existe. Não é isso? Ora, pega um ser humano, Está aqui a Roxane. Eu vi que essa mulher vai fazer 27 anos. Eu tenho uma visão clara e distinta dela? Não. Pessoas que eu conheço, meus amigos, minha mãe, meus filhos. Cada um deles é, vamos dizer, uma névoa luminosa, mas e distinta das outras. Mas eu não as conheço como ideia clara e distinta. Por quê? Porque elas não são criações da minha inteligência. São entes que eu encontrei na minha vida real. E eu mesmo, eu também para mim sou uma névoa luminosa. Está entendendo? Não sou uma ideia clara e distinta. O eu cartesiano, sim, uma ideia clara e distinta, mas ele não existe. Ele só existe. E quando Descartes diz, isso aqui é perfeitamente verdadeiro no instante que eu penso. Eu digo, quanto tempo dura esse instante? 2 segundos? 1 segundo? 1 milionésimo de segundo? Você não sabe. Então, dizer isso e não dizer nada é exatamente a mesma coisa.